Tenta imaginar essa cena. Um mundo gigante, sabe? Do tamanho de Saturno, vagando sozinho na escuridão total da galáxia. Sem uma estrela para aquecer, sem um sistema para chamar de seu. É um nômade cósmico, um planeta órfão. Isso sempre pareceu coisa de ficção científica, mas os astrônomos estão cada vez mais convencidos de que a nossa Via Láctea pode estar literalmente cheia deles. A grande questão é, como diabos a gente encontra um objeto totalmente escuro no breu do espaço? Olha, esse é um dos maiores desafios da astronomia hoje, com certeza. A gente está falando de objetos que, por definição, são invisíveis. Porque eles não brilham, né? Exato. Não emitem luz própria como as estrelas. E como não orbitam uma estrela-mãe, a gente não pode usar os nossos métodos mais comuns, tipo procurar aquela quedinha de brilho quando um planeta passa na frente do seu Sol. É quase impossível. É o equivalente a procurar uma agulha de carvão num palheiro numa noite sem lua. Pois é. E é exatamente por isso que a nossa análise de hoje é tão especial. A gente vai mergulhar nos detalhes de uma descoberta histórica que acabou de ser confirmada. Pela primeira vez, cientistas conseguiram não só detectar um desses mundos solitários, mas, e aqui está o pulo do gato, eles conseguiram medir com precisão a massa e a distância dele. Para essa conversa, a gente se baseou em reportagens do Olhar Digital, da revista Exame e no estudo principal que saiu na revista Science. Então, a nossa missão aqui é entender o que essa descoberta revela sobre os segredos da nossa galáxia e sobre como os planetas se formam. É uma descoberta que funciona quase como uma pedra de roseta para esse mistério. Até agora, a gente tinha teorias, simulações, mas muito poucos dados concretos, sabe? E agora a gente tem uma peça real do quebra-cabeça. Uma peça real. A primeira, na verdade, de um quebra-cabeça que era quase todo imaginado. Então vamos direto aos fatos. O objeto é um planeta com a massa parecida com a de Saturno. Isso dá umas 70 vezes a massa da Terra ou uns 22% da massa de Júpiter. Isso. E ele foi localizado bem longe. Longe quanto? Aproximadamente 10.000 anos-luz de distância, na direção do centro da galáxia, que é uma região superpovoada de estrelas. E ele até tem nome, ou melhor, nomes, né? KMT 2024, BLG 0792 e também OGL 2024, BLG 0516. Ok, vamos desempacotar isso. Ter a massa e a distância confirmadas, por que isso muda o jogo? Muda tudo por causa do como. Como a gente já falou, eles são invisíveis. O único jeito de vê-los é com um truque da natureza, um fenômeno que o Einstein previu há mais de 100 anos. A microlente gravitacional. Ah, sim. É uma técnica genial, mas que sempre teve uma limitação enorme. Ideia de que a gravidade funciona como uma lente distorcendo a luz? Exatamente. Pensa num alinhamento cósmico perfeito, mas muito, muito raro. O nosso planeta errante, que é escuro, passa bem na frente de uma estrela qualquer, que está muito mais distante, lá no fundo. Certo. A gravidade desse planeta, mesmo ele sendo invisível, curva o espaço-tempo ao redor dele. E essa curvatura age como uma lente de aumento, uma lupa cósmica. Ela foca e amplifica a luz da estrela de fundo por um tempinho, horas, talvez dias. Então, o que os telescópios aqui na Terra veem não é o planeta, é o brilho da estrela lá de trás, aumentando e depois diminuindo. Perfeito. A gente não vê o planeta, a gente vê a assinatura da gravidade dele, o efeito que ele causa. É tipo uma sombra gravitacional. Entendi. Só que aí entrava o grande problema. Um evento de microlente, visto de um único ponto, que era a Terra, dizia que algo passou ali, mas não dizia exatamente o que. Tinha uma ambiguidade. Uma ambiguidade fundamental. Um objeto pequeno e mais próximo podia produzir o mesmo efeito de um objeto muito maior e muito mais distante. Era impossível separar a massa da distância. Peraí, então como os astrônomos podiam ter certeza de que não estavam vendo, sei lá, uma estrela anã marrom muito longe em vez de um planeta mais perto? Essa era a frustração. Era exatamente essa a questão. E foi essa ambiguidade que pela primeira vez foi
foi resolvida agora. E o que mudou? A peça-chave foi que, por uma mistura de sorte e muito planejamento, esse evento não foi visto só daqui da Terra. Ele foi observado ao mesmo tempo por um observatório no espaço. Qual? O satélite Gaia, da Agência Espacial Europeia, que está a milhões de quilômetros de distância de nós. Ah, entendi. É o princípio da paralaxe. É como esticar o braço, levantar o polegar e olhar para ele primeiro com um olho, depois com o outro. O dedo parece que pula na frente do fundo. É precisamente essa a lógica. Só que numa escala cósmica, com 2 pontos de vista, a Terra e o Gaia, vendo o mesmo evento de ângulos um pouquinho diferentes. A lupa gravitacional pareceu diferente para cada um. Exato. E essa pequena diferença permitiu usar a triangulação para calcular a distância exata até o planeta. E no momento em que você tem a distância, a ambiguidade some. Aí você consegue calcular a massa real do objeto. Foi a primeira vez que isso deu certo para um planeta errante? A primeiríssima vez. Agora não tem dúvida. É um planeta com a massa de Saturno a 10 mil anos-luz. Fim da discussão. Isso é incrível e essa primeira medida parece ser só o começo de uma história muito maior, né? As fontes que a gente analisou citam os próprios cientistas. O Subudong, da Universidade de Pequim, ele afirma que nossa descoberta oferece mais evidências de que a galáxia pode estar repleta de planetas errantes. É uma afirmação que parece cautelosa, mas tem um peso enorme. E ela é reforçada por outro pesquisador, o Andrzej Udalski, da Universidade de Varsóvia, que é um pioneiro na área. E o que ele diz? Ele é ainda mais direto. Ele diz que estudos teóricos sugerem que eles deveriam ser muito numerosos na Via Láctea, até mesmo algumas vezes mais numerosos do que o número de estrelas. Nossa, algumas vezes mais numerosas que as estrelas? A gente está falando de centenas de bilhões, talvez trilhões de mundos vagando sozinhos por aí. Isso me leva a uma pergunta que parece óbvia, mas de onde veio toda essa gente? Essa é a grande questão. E essa descoberta ajuda a gente a começar a responder. Basicamente, existem 2 teorias principais competindo. Ok. A primeira, e mais dramática, é que eles são órfãos cósmicos. Ou seja, nasceram em sistemas solares normais, orbitando uma estrela-mãe, como a Terra, Júpiter. Mas alguma coisa aconteceu. Exato. Durante a infância desses sistemas, as coisas eram muito caóticas. Instáveis. Caóticas como? A gente está falando de uma força que consegue arremessar um planeta inteiro para fora do sistema dele? Exatamente esse tipo de coisa. Os primeiros milhões de anos de um sistema solar são como uma mesa de sinuca cósmica. Planetas gigantes migram, suas órbitas se cruzam. E acontecem interações gravitacionais violentas. Violentíssimas. Um planeta menor pode passar perto demais de um gigante gasoso e ser usado como um estilingue gravitacional. Ele é arremessado para fora do sistema numa velocidade altíssima. Para nunca mais voltar. Foram expulsos de casa, exilados. Uma origem bem trágica. E a segunda teoria? A segunda é que eles são nascidos solitários. Nesse cenário, eles se formaram direto de nuvens de gás e poeira que eram pequenas demais para formar uma estrela, mas... grandes o suficiente para formar um planeta. Isso. Eles nunca tiveram uma estrela-mãe para começo de conversa. Já nasceram sozinhos na escuridão. Órfãos ou nascidos sozinhos. E essa descoberta, ela dá alguma pista de qual teoria é a mais provável? Aqui entra um conceito que eu achei fascinante nas fontes, um nome quase poético, o deserto de Einstein. O que é isso? Não é um lugar, né? Não é um lugar físico. É uma lacuna, uma faixa de massas onde as coisas parecem não existir. Como assim? Quando os astrônomos catalogam os objetos que flutuam sozinhos no espaço, eles encontram muitos objetos com massas parecidas com a de Júpiter, ou menores. E também encontram muitos objetos bem mais massivos, as anãs marrons, que são tipo estrelas que não deram certo. Grandes demais para serem planetas, pequenas demais para serem estrelas. Certo. Mas existe uma faixa de massa no meio, entre os planetas gigantes e as anãs marrons, onde quase não se encontra nada. Esse vazio é o tal deserto de Einstein. Ah, então o deserto é um vazio de peso. E o fato deste planeta ter a massa de Saturno, que é menor que a de Júpiter, coloca ele
do lado certo do deserto para ser um órfão. É isso. Você pegou o ponto central. É exatamente essa conexão. O fato de a gente ter confirmado um planeta com uma massa bem inferior à de Júpiter fortalece muito a teoria dos órfãos cósmicos. Por quê? A física por trás é até intuitiva. É muito mais fácil expulsar um planeta de massa menor de um sistema solar. Planetas com a massa de Saturno, Netuno ou até da Terra, eles são muito mais fáceis de serem ejetados do que um monstro gravitacional como Júpiter. Entendi. Quanto maior a massa, mais forte é o vínculo dele com a estrela e mais energia você precisa para arrancar ele de lá. É como tentar empurrar uma bicicleta versus um caminhão. Exatamente. Então, se a gente está achando planetas errantes com massas na faixa de Saturno, isso sugere que o mecanismo de ejeção é a principal fonte desses mundos. Isso não quer dizer que não existam os nascidos solitários. Não exclui, mas fortalece muito a hipótese de que a maioria deles são órfãos. E isso nos diz que a formação de sistemas solares talvez seja um processo muito mais violento e desperdiçador do que a gente imaginava. Para cada sistema estável como o nosso, Podem existir dezenas de tentativas fracassadas cujos planetas foram jogados na escuridão. A galáxia é, de certa forma, um cemitério de mundos perdidos. é uma ideia que dá um frio na espinha. Pensar na Terra vagando assim, sem o Sol, tudo congelaria em dias. É um apocalipse definitivo. E essa descoberta, por mais incrível que seja, foi um golpe de sorte, um alinhamento perfeito. Mas o futuro da caça a esses nômades parece ser mais sobre método do que sorte, né? Com certeza. O futuro vai ser muito mais sistemático. A gente está na véspera de uma revolução nessa área, graças a uma nova geração de telescópios. E essa revolução tem nome. As fontes mencionam 2. O telescópio espacial Nancy Grace Roman, da NASA, previsto para 2026, e o satélite Earth 2.0, da China, para 2028. Então a ideia não é só achar mais alguns. É criar um mapa, um censo. Qual é o salto tecnológico que eles trazem? O salto é o campo de visão. Imagina olhar o céu por um canudinho. É mais ou menos o que a gente faz hoje. O telescópio Raman vai olhar com uma janela panorâmica. Ele foi projetado para varrer áreas enormes do céu com uma velocidade e sensibilidade sem precedente, monitorando centenas de milhões de estrelas ao mesmo tempo. Ah, então ele não vai ficar esperando um evento de sorte. Ele vai estar olhando para tantos lugares ao mesmo tempo que os eventos de microlente, que hoje são raros, vão se tornar quase diários nos dados dele. A expectativa é que ele encontre não um ou dois, mas centenas, talvez milhares de planetas errantes. A gente vai passar de uma única medida precisa para um censo galáctico de verdade. Exato. Vamos ter estatísticas para entender quantos são, quais massas são mais comuns, onde eles estão. Isso vai nos dar uma imagem muito mais clara de como os sistemas planetários se formam, evoluem e, em muitos casos, como eles se desfazem. Fantástico. Então vamos amarrar as pontas. A gente teve uma descoberta histórica. A primeira confirmação e medição precisa de um planeta errante, um mundo do tamanho de Saturno a 10.000 anos-luz. Uma medição que só foi possível combinando a microlente gravitacional com observações simultâneas da Terra e do espaço, com o Gaia. Isso permitiu uma triangulação inédita. E o mais importante, talvez, essa descoberta é uma evidência forte de que a nossa galáxia está cheia desses mundos solitários e que a maioria são órfãos cósmicos, planetas ejetados de seus sistemas num passado violento. É uma imagem poderosa. A galáxia não é só um conjunto de sistemas solares estáveis e bem comportados. É um lugar dinâmico, com uma população oculta e gigantesca de nômades silenciosos. Então, o que tudo isso significa? Significa que, enquanto a gente olha para as luzes no céu noturno, pode haver bilhões de mundos escuros vagando em silêncio entre elas. Planetas que um dia tiveram um sol, talvez até um céu azul, e que agora viajam sozinhos pelo vazio gelado. E isso nos leva a uma última reflexão. Uma pergunta que a ciência ainda não pode responder, mas que a nossa imaginação pode explorar. Se a Via Láctea está mesmo cheia de bilhões de planetas vagando na escuridão total sem uma estrela,
Vocês acham que algum tipo de vida poderia existir nesses mundos solitários? Ou eles são apenas desertos gelados? Deixem suas teorias aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, deixe o like e veja o vídeo recomendado no card acima.